É muito bom, né? Ver a casa cheia assim, né? E a gente sabe que hoje a gente vai falar sobre um pouquinho, né? Com palavras simples, né? Conhecimento simples, sobre a doutrina espírita, sobre o que é espiritismo. Até porque, assim, meu conhecimento é pouco, né? Eu sei falar assim, com palavras simples, né? Sobre o que eu estudo. E também aqui, como, né? A gente sabe também que tem pessoas aqui que estão na casa também, que tem gente que tem muito conhecimento, tem gente que tem sede de conhecer, que também tem pouco conhecimento também, né? E que a doutrina espírita, o espiritismo, está para aquelas pessoas que duvidam, está para aquelas pessoas que não creem, está para aquelas pessoas que têm vontade de conhecer, vontade de saber, para aquelas pessoas que têm um pouco de conhecimento. Porque aquelas pessoas que já têm uma fé, aquelas pessoas que já têm uma religião, que seja católica, que seja evangélica, que aquela fé se basta para eles, né? Não precisa do espiritismo, porque eles já creem naquela fé deles. Então o espiritismo está para aqueles que têm uma sede de conhecer, de saber, que tem uma dúvida, que pergunta, né? Para quem a sua fé se basta, nós não vamos ficar tentando convencer a eles a querer aceitar o espiritismo. E a gente sabe também, né? Porque o espiritismo é para todos, né? Porque o Chico Xavier não foi apenas para os espíritas. A gente sabe que houve várias pessoas de várias religiões que procuraram Chico Xavier. Mas então, o que a doutrina espírita nos ensina? Ela nos ensina a começar de novo. Né? Que nós estamos, ela nos ensina que nós estamos estagiando aqui na Terra, né? Estamos nos preparando, né? Nos movimentando para a gente ir para uma verdadeira vida. E aí a gente tem que prestar atenção que nós teorias, né? Mensagens, né? Está todo mundo cansado disso, mensagem no celular, mensagens, né, chegando por todos os lados, celular, nos livros, por todo lado. Então a gente está precisando de colocar isso em prática, de colocar isso nas nossas vidas, de vivenciar isso. É chegada a hora de vivenciar, né? Principalmente vivenciar o que o Espiritismo nos ensina. Porque existe um propósito de estarmos aqui na Terra experimentando as nossas sombras, né? As sombras da dor. Existe um propósito de estarmos aqui aprendendo a conhecer a nós mesmos. Por isso que nós esquecemos o que nós fomos no passado. Né? Reencarnamos, estamos aqui para evoluirmos, para resgatar as nossas dívidas, né? Passar as nossas provações, né? Melhorar o nosso espírito. Existe um propósito. É isso que a doutrina espírita vem nos mostrar para nós, né? Então, nós vamos falar sobre as bases do Espiritismo. Qual que é a base do Espiritismo? A base do Espiritismo é a fé raciocinada e o Evangelho de Jesus.
e a fé raciocinada é a base do Espiritismo, a crença em Deus. O Espiritismo respeita todas as opiniões, a diversidade humana e a pluralidade cultural. Então, e procura, a verdade através do Evangelho segundo o Espiritismo e dentro das obras que foram codificadas por Allan Kardec. Então, a gente estudando as obras codificadas por Allan Kardec, vivenciando, procurando vivenciar o que está ali, principalmente o que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, procurando nos melhorar, procurando fazer a nossa reforma íntima. E a base do que está ali dentro, que é a caridade. A base do Evangelho segundo o Espiritismo, dos ensinamentos de Jesus, é a caridade. Sem julgamento e o amor ao próximo. Então, a gente vai servir ao nosso Criador, usando esses fundamentos, fazendo a caridade, fazendo o amor ao próximo. Essa é a base do Espiritismo. Aí vem uma pergunta: como surgiu o Espiritismo? O Espiritismo, ou a doutrina espírita, surgiu através de pesquisas sobre fenômenos produzidos pelos espíritos, habitantes do mundo espiritual, que já deixaram a vida terrena pela ocorrência biológica da morte do corpo físico. Então, o Espiritismo surgiu depois que o Allan Kardec começou, interessou em estudar os fenômenos, que eram produzidos pelos espíritos depois da morte do corpo físico, o Espiritismo. Mas a mediunidade, a mediunidade já existia há muitos e muitos anos, antes de Cristo vir à Terra. Na época de Moisés, que já falava com os espíritos, o anjo que apareceu para José em sonho, que pediu para ele levar Jesus para tirar Jesus daquela cidade que ele estava lá, que o rei ia matar todos os bebês daquela idade. Então já era mediunidade, já existia comunicação com os espíritos. Mas aí, nessa época, já existia a mediunidade. Mas quem codificou e trouxe para nós o Espiritismo foi Allan Kardec, por médiuns desconhecidos entre si, que ele foi fazendo pesquisas. E aí ele era um professor francês e se interessou em fazer esse estudo. Aí eu vou ler aqui, quem foi o Allan Kardec? Allan Kardec é um pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Influente educador poliglota, tradutor e autor de vários livros didáticos, utilizados pelo governo francês. Ao organizar a codificação espírita, adotou o pseudônimo Allan Kardec para separar suas obras educativas do resultado
resultado colhido nas informações trazidas pelos Espíritos, né? Então, os livros que ele, das informações trazidas pelos Espíritos, eram com o pseudônimo de Allan Kardec. Quais são as bases do Espiritismo? A doutrina espírita estrutura-se na fé raciocinada, que ele falou, né? E no Evangelho de Jesus, com sólidos fundamentos nos seguintes princípios. Primeiro, né, a existência de Deus. Acreditamos na existência de Deus. Acreditamos na imortalidade da alma. Sabemos que o corpo morre e a alma é imortal. Gente, nem pensem em suicídio, porque não existe morte para o espírito, apenas o corpo que morre. O espírito vai ter quantas e quantas existências necessárias for, até ele fosse evoluindo e se melhorando. Apenas o corpo que morre, a imortalidade da alma. A pluralidade das existências, né? Ou reencarnação impulsionadora da evolução. A reencarnação, a bênção maravilhosa de Deus, né, para nós. A caridade de Deus para conosco. Todos nós, bons ou maus aqui na Terra, temos a bênção maravilhosa de Deus da reencarnação. Várias e várias chances de reencarnarmos e resgatarmos as nossas dívidas, né? Mal que fizemos, alguma coisa errada que fizemos, temos chance de, em outras vidas, fazer o bem para uma pessoa que a gente fez o mal, ou para nós mesmos. Comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade, capacidade humana de intercâmbio entre os dois planos da vida. Mediunidade. Todos nós temos, né? Uns mais, outros menos. Todos nós temos a capacidade da comunicação com os dois planos. Lógico que tem aqueles que têm o dom, têm a mediunidade de vidência, de psicofonia, tem aquele dom de psicografia, né? E tem aqueles que não têm esse tipo de mediunidade, mas os espíritos têm influência sobre eles, né? Então, talvez não tenha esse tipo de mediunidade, mas a gente tem a capacidade de vibrar na mesma sintonia com os espíritos, ou de fazer uma prece e receber uma intuição, uma inspiração de um espírito superior, ou também de vibrar na mesma altura de um espírito inferior e ser obsediado pelo espírito inferior. Então, a mediunidade, todos nós somos dotados, que também, né, é um princípio da doutrina espírita. Tem muita coisa para você falar dentro do que é o espiritismo. Eu não vou atropelar o assunto, porque a gente tem chance de fazer vários estudos, né, ao longo da vida por aí, então a gente vai, depois a gente vai completando. E aqui também é só uma síntese, né, do que é o espiritismo, porque o espiritismo, o assunto é muito grande, né? Para a gente aprofundar mesmo, a gente tem que pegar os livros, né? Principalmente aqueles de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos,
E aqui no centro tem estudo, livro dos médiuns. Quarta-feira, terça-feira, livro dos 7h30, livro dos espíritos. Quarta-feira, 7h30. Mas também a gente pode ler em casa também, né? Tem a Gênese, Céu e Inferno. Tem um livro de Allan Kardec também, que é o Espiritismo. E o Espiritismo é uma ciência e filosofia ou é uma religião? Os três. É uma ciência, engloba os três aspectos. É uma ciência porque ele investiga e pesquisa. Porque o Espiritismo está dentro dele, né? Fluidos, magnetismo. O que é preciso para se entender, né? Como que rege lei de ação, atração, ação, reação. É uma ciência, precisa entender, né? Lei de magnetismo. É preciso pesquisar, é preciso entender. Filosofia, que questiona e apresenta diretrizes para a reflexão. Filosofia, está cheio de filosofia dentro do Espiritismo. Quem está no grupo, né, do Caminho da Luz, vê que está cheio de filosofia dentro do Espiritismo. Está cheio de questionamento ali para a gente entender a essência do ser, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, quem eu sou, o que está certo, o que está errado, né? E religião, né? Religião, o que mais tem, né? Na prática da fraternidade, né? Do real sentimento, do amor ao próximo, da fé em Deus. Religião é a fé em Deus. Então está dentro da religião também, né? Religião é Cristo, né? Religião é a caridade. Então o Espiritismo está dentro da ciência, está dentro da filosofia e está dentro da religião. O Espiritismo proclama a crença em Deus ou nos espíritos? Ele proclama a existência de Deus como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, sendo ele misericordioso e justo e bom. Né? E vem confirmar também a imortalidade da alma. Mas o Espiritismo também segue os ensinamentos, a ordem dos espíritos superiores. A gente trabalha muito, como vocês podem observar, a gente agradece muito os mentores, a gente agradece muito a inspiração dos mentores, os espíritos superiores, né? Primeiramente, a inteligência suprema, que é Deus, mas os mentores espirituais que trabalham aqui na casa, que intuem a gente, as mensagens, né? Tem aqueles que trabalham no coral, aquele que trabalha que ajuda na evangelização, aquele que inspira a gente na mensagem que a gente vai trazer aqui para vocês, aquele que ajuda na inspiração para o livro que vai ler, na fluidificação da água, aqueles que ajudam no passe, aqui, nos fluidos do passe, para cada um de nós, né? No atendimento fraterno, a gente não está vendo eles, né? Mas eles estão aqui, ó, firme e forte, ajudando cada um de nós.
Então a gente, primeiramente, Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas o Espiritismo tem uma base profunda, né? Acredita muito, trabalha muito com os espíritos superiores, né? E na caridade, no amor ao próximo e no trabalho com os mentores espirituais. Segue os ensinamentos racionais coerentes dos espíritos de ordem superior, os de Jesus, como único caminho para a evolução espiritual, baseados na caridade e no amor ao próximo. Aí tem mais uma pergunta. Espírito é coisa do mal? Tem muita gente que tem medo de espírito, né? Por quê? Porque desconhece o assunto, né? Tem medo de espírito. Espírito é coisa do mal? Provém do desconhecimento, porque espíritos somos todos nós. Desencarnei aqui e virei espírito. Se eu fui mal, eu vou ser do mal. Se eu fui bem, vou continuar sendo mal. Vou continuar sendo bem. Então, quando a gente não muda porque desencarnou, não. Se eu sou a Dulcinea que eu sou hoje, se eu desencarnar amanhã, continuarei sendo a mesma. Então, todos nós somos espíritos. Não vamos mudar porque desencarnamos, né? Então, é o desconhecimento que faz as pessoas terem medo dos espíritos e achar que espíritos é coisa do mal. O tempo de vida de um espírito é igual ao de um corpo? O espírito é imortal. Criado, eu já falei isso aqui, né? Repetindo. Criado por Deus. Nunca mais deixará de existir. Aprendizado, vai sempre estar aprendendo e adquirindo experiência, né? O corpo é temporário. O corpo é um instrumento que o espírito utiliza para aprender e evoluir. Estamos aqui em uma vida. O que passamos para trás foram existências, né? Então estamos aqui, o nosso espírito está usando esse corpo para nós aprender, evoluir e resgatar dívidas que tivemos em outras existências, né? O espírito nunca mais deixará de existir. Então, enquanto a gente estiver aqui na Terra, devemos nos esforçar para, né, atingir o nosso melhoramento, né? Nosso melhoramento espiritual, nosso melhoramento com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso eu, com a nossa mente, né? Porque não adianta, porque não tem como, não vamos acabar. Então, quanto mais a gente tentar nos melhorar, melhor para nós, né? Porque só o que acaba é o corpo. Só o que acaba é o corpo. O espírito continua, a mente continua, espírito é mente. Então, nós somos pensamento. Pensamento é o que nos liga, né, com o plano espiritual. Então, a gente tem que nos esforçar ao máximo para a gente ir nos melhorando. Existe diferença entre espírito e alma? A diferença é a condição do espírito, né? Enquanto habita o plano espiritual, se chama espírito. Enquanto estamos aqui encarnados, né, denominamos alma, mas cabe que
é quase semelhante. No plano espiritual, o espírito, enquanto está no corpo da gente, a gente diz alma. Mas se dizer espírito também não está errado. Meu anjo protetor é um espírito? Sim, um espírito mais esclarecido do que a gente. E é a mesma coisa que um pai preocupado com a gente sempre a nos orientar, né? Cabe a nós, né, fechar os olhos ou acalmar os nossos ânimos para a gente ouvir a orientação que ele dá. Porque às vezes o nosso anjo protetor está querendo nos ajudar, mas a gente está ali no meio daquele barulho e a gente não escuta. Aí a gente faz as coisas erradas, porque a gente não escuta o nosso anjo protetor. Porque é preciso a gente parar, fazer uma oração, né? Pra gente, porque o nosso mentor espiritual, ele é mais evoluído que a gente. Então a gente precisa ter uma certa calma, uma certa concentração para a gente entrar em sintonia com ele. Porque senão ele não consegue nos ajudar. A gente fica no barulho, ele fica tentando nos ajudar e a gente não consegue. Porque numa casa, se uma casa tem 3 pessoas, olha que maravilha, tem 3 anjos da guarda numa casa só. Se a casa tem 5, tem 5 ali. E a gente às vezes não ouve nenhum, porque é tanto barulho, né? A mente da gente às vezes está tão conturbada que a gente não ouve nenhum. E agora eu vou deixar, né, o resto do assunto aqui para a gente falar depois, porque tem mais assunto para falar sobre o Espiritismo, mas o tempo é pouco. Então, mais para frente, a gente vai falando mais, né? Obrigada a vocês pela atenção. Espero que tenha dado uma esclarecidinha, que é só uma introdução, né? Com palavras simples. Boa noite para vocês. Boa noite.